Você vai falar que é uma história muito banal, mas vou te contar, mas talvez choque a todos vocês. Eu tinha uma vida muito estabilizada, uma vida muito tranquila, foi uma vida muito boa que eu tive na França. Né? Eu estava na minha discoteca, foi um dia de muito bom funcionamento. Aí chegou um cliente meu, falou: Jorge, Michael Jackson morreu. Olá pessoal, hoje estou tendo a grata satisfação de bater um papo com meu amigo Jorge Teixeira Gomes, Jorge Fernando Gomes Teixeira, síndico profissional, uma grande figura, um homem que já rodou o mundo. Muito prazer estar aqui contigo e com vocês. Conte um pouco da sua trajetória, da sua história para os internautas do Interlocução Brasil. A minha trajetória, boa noite a todo mundo. Eu sou natural de Belo Horizonte, mas com 16 anos fui embora para São Paulo, com 21 anos saiu do Brasil. Na época existia a Mendes Júnior, ainda existe ainda, consultora Mendes Júnior. Eu fui trabalhar no Iraque com a consultora Mendes Júnior. Fiquei no Iraque volta de 5 anos, trabalhando na área de pessoal. Foi um período muito agradável, muito bom, muito saudoso da minha vida. Isso foi de 1979 a 84. Aí, depois desse período no Iraque, eu voltei para o Brasil, prestei algum serviço na construtora Mendes Júnior aqui no Brasil, que nessa época era na Avenida Afonso Pena. E nesse meio tempo ela comprou um lote hoje onde é a UNA, lá no Buritis, que só existia isso, não existia mais nada. E como eu morava do lado aqui na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, eu falei, eu não vou mudar para aquele matagal, porque não existia nada, só tinha a Mendes Júnior, que hoje é onde é a UNA no Buritis, não existia nada em volta. Aí eu lembro. Você lembra? Eu me desliguei da Mendes Júnior e resolvi sair do Brasil para conhecer um pouco o mundo, viver um pouco fora do país. Aí fui para Pela primeira vez? Não, pela segunda vez. Mas a primeira vez eu fui todo certinho, com a Mendes Júnior me apoiando. Sim. Com a Mendes Júnior atrás, com toda uma estrutura, todo seguro. Essa vez não, eu fui de mala e cuia. Larguei tudo e falei assim, vou viver o mundo. E foi para onde, Jorge? Aí nessa época eu ia para os Estados Unidos. Né? Aí não consegui visto, não consegui provar que eu ia fazer turismo nos Estados Unidos. Né? Mas na realidade eu não ia fazer turismo, eu ia para ficar. Ou pensava nisso. Aí fiquei meio arrasado, aí voltei, cheguei numa agência, eu quero me vendo uma passagem onde eu não preciso de visto. Aí me venderam uma passagem para Portugal. Maravilha. Nossa, foi muito bom. Só que eu fiquei em Portugal. Nós temos seguidores lá. Só que eu fiquei em Portugal nessa época só um mês. Porque assim, eu não me sentia muito fora de casa. A língua praticamente a mesma. Eu queria mudar totalmente a vida. Aí conversando com um amigo meu português, que eu conheci no Iraque, ele falou, olha Jorge, está tendo colheita de uva no sul da França. O quê? Colheita de uvas. Aí eu falei assim, ele chama Páscoa. Páscoa, me fala uma cidade do sul da França. Aí ele falou, Montpellier. Aí eu fui, no mesmo dia eu fui na estação Santa Polônia em Lisboa, comprei uma passagem para Montpellier. E eu cheguei lá em Montpellier, viajei para Montpellier, não sabia falar nenhum bom dia em francês. O Páscoa me ensinou essa frase, Bonjour, je suis brésilien, je cherche du travail. Bom dia, eu sou brasileiro, eu procuro emprego. Aí eu falava isso e o povo respondia, eu não estava preparado para a resposta. Eu ficava lá de boa. Ensinou a pergunta, mas não ensinou um grande amigo, não ensinou a resposta. Aí, bom, fato é que eu consegui fazer algumas colheitas, eu consegui fazer em Montpellier, não mentira, eu consegui fazer em Narbonne, no sul da França. Depois de Narbonne eu fui para Cognac, para continuar. Em qual distância de Paris, essas cidades que você fala?
400 quilômetros, mais ou menos. Né? Não estou sabendo precisamente, mas é uns 400. Conhaque tá por aí, uns 400 quilômetros. Aí, depois, porque as colheitas elas acontecem na região mais quente, depois até chegar na Champagne, que é a região mais fria. Então, Narbonne, depois sobe para aqui, para Conhaque. Aí depois, quando acaba essa parte quente da França, que vai para a região da Champagne, que é onde já está chegando o inverno, onde são as últimas colheitas. Interessante. Aí, mas na Champagne eu não quis, não, porque já não aguentava mais, já estava 2 meses meio colhendo uva, comendo uva, eu não aguentava ver uva mais na minha frente. Aí resolvi parar tudo de novo. Não conhecia, falei, vou passear, vou conhecer um pouco. E os vinhos? Ou você não é... Não, os vinhos foi depois. Aí indo para Biarritz, o trem parou em Bordeaux. Fiz uma parada. Eu achei a estação tão bonita. Eu falei, deixa eu ver aqui tem essa estação. Desci para ver a estação, o trem foi embora. Fato é que eu fiquei quase 30 anos em Bordeaux. O trem tinha que ir embora mesmo. O trem tinha que ir embora mesmo. Aí eu fiquei em Bordeaux, depois eu fui a Biarritz, depois fui para Paris, fiquei uns 3, 4 anos lá, e depois fiquei 28 anos em Bordeaux. Começou a vida, você me disse antes, caminhando com os cachorros, que não é ruim, né? Isso foi em Paris. Nós somos apaixonados com animais. Cachorros. Eu tenho e tenho eu tenho 2 cachorras. Aí adorei Bordeaux, passei em Biarritz, mas falei, bom, eu vou querer ficar aqui, vou querer ficar nessa terra. Aí fui para Paris, porque, bom, Paris é uma cidade grande, situação de emprego, não sei o quê. Arrumei, sem falar nada, porque eu tinha 2 meses de França, eu falava alguma coisinha, bom dia, boa tarde, boa noite, eu quero comer, só essas coisas, só, não saía mais disso. E eu chegando em Paris, eu conhecendo um ou conhecendo outro, eu arrumei um emprego para passear com o cachorro, arrumei um bico para passear com o cachorro na avenida, ou eu arrumei para tomar conta de gato, o pessoal viajou, eu fiquei na casa de um pessoal tomando conta de gato, e foi muito triste que eu morria de medo de gato. Sei que o gato vinha para cima de mim, eu saía, foi uma confusão, foi meio confuso. Aí depois o negócio, quando você sai assim, sem eira nem beira, o que acontece é o conhecimento. Aí conhece um, conhece outro, as coisas foram se abrindo. Aí arrumei emprego num restaurante. Cuidou de idosos. Cuidei de idosos. Arrumei emprego num restaurante que eu descascava batata o dia inteirinho. Ali no Marais, numa região bem central. E assim, o forte do restaurante é batata frita. Sim. Então eu descascava uns 5, 6 sacos de batata por dia, não aguentava mais. O cara só gritava Zico, ele me chamava de Zico na época. Eu era brasileiro, eu sou brasileiro, né? Sim. Zico, encore de pomme de terra. Zico, mais batata. Eu falei, o dia inteiro foi uma peleja. Aí, e ele não falava em pagar não, de salário. Ele dizia que salário, nós viemos depois, eu falei, isso não vai dar certo não. Aí, depois de quase uma semana, eu falei assim, não falou nada de salário, eu não aguento mais descascar batata. Resolvi sair pro restaurante. Aí ele me pagou direitinho. Eu falei, se ele tivesse falado que ele me pagar, eu teria continuado. Mas foi bom também que você teve um grande empreendimento lá, né? Foi bom. Aí depois desse meio tempo, aí muita coisa aconteceu. Em Paris, teve uma época que eu resolvi, aí não estava conseguindo emprego, eu resolvi sair da França. Chegou uma amiga minha, trabalhava lá com o pessoal em Paris, e ela tinha um quarto, eu morava clandestino nesse quarto dela. E como não rolava nada, e ela ia mudar de emprego em uma outra cidade, eu resolvi sair de Paris. Aí estava tendo uma festa, eu falei assim, bom, vamos sair, vamos fazer a festa. Estava tendo uma festa de lançamento do vinho novo, do Vin Nouveau, o primeiro vinho que sai, tá? Anualmente a primeira colheita de vinho é o vinho Nouveau, chama vinho novo. Então aí tem grande lançamento, estava tendo uma festa. Ele serve ele na jarra, porque eu já tive a oportunidade de não só ir a Paris a trabalho também no passado, mas
eu fui mais vezes na Itália. Certo. Aí tinha o vinho branco e o vinho... O Nouveau. Esse vinho Aí Nouveau vinha na jarra, meio adocicado, é uma para edição, tomar no almoço ou no jantar. E tinha um gosto da uva mesmo. é uma edição limitada justamente para abrir a temporada do vinho que está chegando. Então, assim, tem grandes festas na França lançando esse vinho. E estava tendo em Paris, ali na École Militaire, estava tendo um desfile, esse que tem uma batucada. Tinha brasileiros lá atrás. Aí eu falei assim, olha, essa minha amiga, ela resolveu, ela tinha para trabalhar nela, ela chama Ieda, ela foi para o serviço dela e eu fiquei nessa festa. No outro dia, isso eu não sei, tá, mas uma sexta-feira, no sábado eu ia embora para Londres. Eu sei que nessa festa eu conheci todo mundo, não fui mais para Londres e fiquei em Paris esse tempo, fiquei na França esse tempo todo. Né? Então, ao todo, quantos anos na França? 30 Ao anos. todo, 31 anos. 31 anos de França. E montou lá a discoteca? Não, isso foi em Bordeaux. Aí morreu. Em Bordeaux. Aí, nessa minha primeira passagem que eu falei, que eu passei em Bordeaux, eu conheci um brasileiro lá que tinha um restaurante nessa época, André. Sim. Né? Aí, mas só que assim, ele estava começando também e ele não precisava de ninguém, por isso que eu voltei para Paris. Mas depois, nesse meio tempo, depois de uns 3, 4 anos, o André queria montar um outro negócio em Bordeaux. Ele estava me procurando. Nós perdemos, ele simpatizamos. Aí eu fui em Bordeaux, encontrei com ele, ele montou a discoteca. Depois ele resolveu, eu comprei a discoteca dele e o Hélio, o meu sócio, nós tínhamos uma discoteca e um restaurante. Tá? O Hélio hoje mora em São Paulo, em Sorocaba. Aí nós compramos a discoteca e o restaurante dele e ficamos 20. Maravilha. O restaurante demorou mais 4 anos que eu. A discoteca durou 22, 23 anos. O restaurante, aí eu vim embora depois em 2011. O Hélio ficou até 2015 com o restaurante. Então o restaurante foi aberto antes pelo André e durou mais com o Hélio. A discoteca, eu estou desde o princípio até vendê-la. Vendi para uma africana. E o que te motivou a voltar para o Brasil? Já nesse período de sucesso, olha, eu tinha lá na Europa e no lugar, no centro da cultura, quase centro da cultura do mundo, sem desfazer das demais. Você vai falar que é uma história muito banal, mas que eu vou te contar, mas talvez choque a todos vocês. Eu tinha uma vida muito estabilizada, uma vida muito tranquila, foi uma vida muito boa que eu tive na França. Né? E eu estava na minha discoteca, foi um dia de muito bom funcionamento. Aí chegou um cliente meu, falou, Jorge, Michael Jackson morreu. Eu falei, o quê? Michael Jackson morreu? Fiquei meio assim extasiado, porque eu gostava muito dele. Gosto. Eu sei que na outra terça-feira foi o enterro do Michael Jackson. Né? Eu fiquei o dia inteiro em casa assistindo o enterro do Michael Jackson e cogitando. Eu falei, pô, o Michael Jackson morreu? Eu estou casando, vou ficar aqui sofrendo, eu vou querer viver. Isso foi uma terça-feira, acabou. Aí na quarta-feira eu coloquei a discoteca à venda, coloquei meu apartamento à venda, coloquei tudo à venda. Aí deu saudade de casa. Eu quis dar sequência, porque a vida estava muito boa, mas estava aquela vida muito certinha, muito europeia, muito... Eu falei, não, eu quero igual quando eu fui, eu quero dar uns trancos e barrancos na vida. Sim. Porque... Falei, pô, Michael Jackson, por que eu vou ficar aqui nessa paradeza, nessa mesmice? É só o Michael Jackson, porque Michael Jackson, bicho, pra mim era muito... Me influenciou muito, sabe? Aí, coloquei a discoteca à venda, coloquei o meu apartamento, eu tinha um prédiozinho, tá? No primeiro andar tinha a discoteca, no segundo andar tinha meu apartamento, e no terceiro andar tinha um outro apartamento que minha irmã morava. Sim. Coloquei tudo à venda. Aí a primeira coisa que vendeu foi o meu serviço, a discoteca.
Do dia para o outro eu não tinha mais nada para fazer. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu falei assim, vou embora. Aí depois vendi esse prédiozinho e resolvi vir para cá, voltar para o Brasil. Porque eu falei, eu quero desbravar o Brasil, porque eu viajei muito fora, mas eu conhecia pouco o Brasil. Sim. Aí voltei para o Brasil, comecei a viajar, ir para aqui e para lá, mas eu tive um choque muito grande, porque eu voltei para um Brasil que eu não conhecia mais, eu não reconhecia mais nada. Eu sou de Santa, a única coisa que eu sou de Santa Teresa, tá? Aqui em Belo Horizonte, reconhecia, mas parecia em bairros que eu visitava, eu não reconhecia tudo, fui no Buritis, levei um maior susto. Quando eu prédio, né? Eu falei, o que é isso, gente? Só tinha árvore nesse lugar, como é que pode? Como é que esse negócio nasceu de um dia para o outro? Porque quando eu fui embora, existia o BH Shopping, a gente ia lá passear, só tinha o BH Shopping. Essa era mata mesmo. Você lembra? A gente ia lá... Era Mannesmann? Era Mannesmann? Acho que é Mannesmann, é. Não tenho certeza, mas só tinha aquilo ali. Eu falei, meu Deus do céu, o que foi? Aí... Bom, eu estava naquela fase de redescoberta do Brasil, depois de quase 40, eu fiz 36, 37 anos fora do Brasil. Tudo bem, passou aquela fase de euforia, aquela fase de voltei, estou em casa. E o que eu vou fazer? Acordei num país diferente. Não entendia nada, acontecia. O povo me perguntou, eu ia pagar alguma coisa, moça. Você quer crédito ou débito? Eu falei, o que você tem com isso? Quem vai pagar sou eu. Eu não entendia, porque não existia isso lá. O crédito e débito, eu tinha essa... Interessante, não existia lá fora? Não, isso eu tenho com o meu banqueiro. Então, a minha conta era essa aqui. O meu banco, sim, ele debitava ou direto ou no fim do mês. Isso era eu com o meu banqueiro. Não tinha que falar com todo mundo que ia comprar. Ia comprar um sapato, crédito ou débito. Ia comprar, não sei. Entendi. Eu não estou entendendo. Por que você está perguntando isso? Isso é problema meu com o meu banco. Entendeu? A privacidade. Né? Então assim, eu não entendia isso. Sabe, essa história de boleto. Passa o cartão aí, pronto. Não, passa aqui. O seu problema é receber, toma, se miséria. Agora, eu e meu banco, eu me resolvo. Aqui eles querem saber. Eu não conseguia. Então, assim, tudo isso foi um aprendizado, sabe? Foi um choque. Boleto, o que é boleto? Sabe, boleto bancário? Eu vim para um país que eu não conhecia. Mas... evoluiu por um lado, mas... E assim... aquém do primeiro mundo... tem uma coisa... Que consideram a Europa assim, né? Verdade, Tem uma coisa muito louca também, assim, que hoje acontece, se eu vou numa festa, todo mundo... Porque eu perdi esse tempo todo do Brasil. O pessoal, Sandy Júnior. Não conheci Sandy Júnior. Como você não conheceu o Sandy Júnior? Sabe? Eu não conheci. Aí eu falando, não conheci porque eu fiquei fora do Brasil, mas é um absurdo. Eu lembro, teve uma época que eu cheguei, estava com... Chitãozinho Chororó. Já era uma coisa mais antiga. Mas eu cheguei uma época aqui no Brasil, aí eu cheguei, estava falando alguma coisa com um amigo meu, eu falei, vou lá. Em francês é uma inteligência, sim, né? Eu comecei a me chamar de Odete Reutemann. Eu que desgrama de Odete Reutemann, É porque tinha uma novela que essa Odete Reutemann falava fora, entendeu? Você perde essa fase cultural todinha. Hoje eu vou num churrasco, vou em alguma coisa, todo mundo canta todas as músicas, eu não conheço nada. Me dá uma tristeza. Não conhece nada, você está sendo um pouco tímido. Você hoje se tornou um grande síndico profissional. Sim. Administra mais de 40 condomínios. Ele vai falar um pouco, tanto vertical, horizontal, residencial e comercial. Além desse, nosso aqui onde nós moramos, que ele faz, eu sou testemunho que ele faz um excelente trabalho. Que bom. Depois nós vamos mostrar os feitos dele aqui, sempre criativo. O que te motivou a se tornar um síndico de prédio, antes de ser síndico profissional? Foi isso, eu estava acordando aqui em casa, sem nada para fazer. Aqui no apartamento? Aqui no apartamento eu acordava, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer?
O pessoal vai viajar. Eu falei, não quero viajar, eu viajei demais, eu tenho que produzir alguma coisa. Aí nessa época teve uma eleição de síndico aqui no prédio. E aqui nesse espaço? Aqui nesse espaço onde nós estamos. Isso há 11 ou 12 anos atrás. Aí... Nós moramos na Nunes Vieira, no Santo Antônio, com a Avenida Prudente Moraes. Aí ninguém se manifestou para candidato a síndico. Eu falei, por que você não pega, Jorge? Você tem tempo? Eu falei, mas eu não sei como é que é isso. Não, pega. Tá bom, aceitei. Já tem 11 ou 12 anos que eu estou aqui. Aí depois disso, aceitei, me preencheu e assim, eu estava com ânsia de fazer coisas, de produzir. Né? E foi bom porque eu também achei uma via, que eu gosto do que eu faço. Para sair de um prédio, já é um prédio grande, nos lugares mais nobres que tem aqui na capital mineira, e se estruturar com essa tranquilidade que a gente vê na sexta-feira à tarde, no final de noite, administrar mais 40 condomínios não é fácil. Não. Eu hoje, assim, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, mas eu tenho uma sócia, que foi essa sócia que me incentivou a ser o síndico, que ela tinha sido síndico no ano anterior. É minha vizinha, eu moro no 9º andar, ela mora no 10º. Aí depois eu fui ser o síndico e ela fez parte do conselho fiscal. Aí, assim, eu pegava muita informação com ela, porque ela já tinha sido síndica, e nós fomos crescendo juntos. Um dia conversando, vamos entrar nessa? E vamos. Aí pegamos mais um prédio, outro prédio, e um fala para o outro, hoje nós estamos com 41 prédios, então estamos com uma equipe de funcionários, estamos tendo que admitir mais, né? E estamos. Qual o nome da sua empresa, divulga para o internauta? Chama Sindprof, Síndicos Profissionais. A sede dela é aqui na Prudente Moraes, 621, sala 516. Telefone? Telefone 2535-2933. Quais são as principais demandas, Jorge? As principais demandas? Do dia a dia. Olha, a principal demanda é infiltrações. O problema em prédios é água. Estrutural, você está falando. Mas você fala... De um modo geral. Problema de água. Está vazando no meu prédio, está vazando no meu apartamento. Isso. Mas assim, mas a principal demanda nossa é conciliar as pessoas. Porque nós, com essa experiência, achamos que eles não foram feitos para viver em comunidade. Principalmente viver num local fechado. Numa cidade, no estado, numa cidade, depois em um condomínio, seja ele vertical ou horizontal. Horizontal ainda... mais complexo. No nosso caso, né? Uhum. Mas assim, fora isso, por isso que esse segmento de síndico profissional está crescendo muito, porque os conflitos estão muito mais... O pessoal está com muito menos paciência. Os conflitos estão mais acirrados. Mais acirrados. Então, assim, vou colocar um síndico profissional porque ele resolve. O síndico profissional é bom que ele resolve. Ele faz cumprir o regulamento. Agora, se você é um síndico do seu prédio, eu vou te cobrar. Você é meu vizinho de porta. Entendeu? Eu vou te mandar uma advertência. Não dá. Então, por isso que hoje esse segmento está bem aquecido em Belo Horizonte, porque São Paulo e Rio de Janeiro já era há muito tempo. Sim. Tá? Nós somos mineiros, a gente custa um pouquinho para pegar no tranco, mas nós estamos indo lá. Tem vários fatos, né, que ocorreram nessa sua trajetória. Antes, o animal, mais uma vez eu tenho meu animalzinho, meu cachorrinho, meu companheiro, há 12 anos, o Bolt. No Brasil era coisa, pelo direito brasileiro. Isso. De uns anos para cá, se tornou sujeito de direito. Com certeza. Você não pode... Antes era muito confuso, né? Alguns prédios não aceitavam os animais, outros aceitavam. Agora, essa transição não foi fácil. Hoje, como que foi isso para você? Olha, isso vem naturalmente, porque hoje, por exemplo, nesse prédio aqui, são um prédio de 13 andares.
tinha 2 cachorros, que era do 11º andar. Hoje quase todos os andares tem ou cachorro ou gato. Entendeu? Mas funciona muito bem. Nosso prédio é um prédio tranquilo. Não tem problema. Você tem que fazer cumprir a norma. O que acontece? O pessoal sai com o cachorro solto. Você tem uma fobia, você não gosta, você não é obrigado. Então, a obrigação minha, que eu tenho 2 cachorros, é cuidar da minha cachorra. Você não tem que gostar da minha cachorra. Outra coisa... Mora um apartamento abaixo do meu, eu não vejo um barulho das cachorras dele. Eu também. Que são maiores. O meu, quando eu saio, ele chora. Mas eu também não vejo, não ouço. Ele mora em cima do meu. Chorar. Ele pensa mais ele... Então, assim, por exemplo, tem umas regras. Eu tenho 2 cachorros. Eu estou no elevador. Eu estou descendo com as cachorras. A prioridade é sua, se você está sem. Então, eu cedo o elevador para você. Eu cedo o elevador porque eu sei que... Mas assim, o pessoal não precisa, porque o pessoal conhece as cachorras, são dóceis, mas se sentir constrangido ou se não gostar, eu saio numa boa. Nesse prédio, mas você tem 40 para administrar. E tem um caso do papagaio aí, você não precisa dar nome aos bois. Hoje... Mas o caso do papagaio e do drone, você vai ter que falar para o eu tenho um prédio já aqui... Já finalizando a nossa entrevista, né? O nosso bate-papo, super agradável, inclusive. Que bom. Eu tenho um prédio aqui... E o papagaio e o drone, Jorge? Fala. Não, eu tenho um prédio aqui perto que me reclamam que tem um vizinho que fica com drone. O que eu posso fazer? Você está com um drone no céu, no meio da rua? Outra coisa é que tem outro vizinho que tem um papagaio. A reclamação é que o papagaio cantava o hino do Atlético. Eu falei, então ensina esse papagaio a cantar o hino do Cruzeiro. Agora é porque o papagaio grita o dia inteiro. E tem uma criança que assovia. Então, assim, é muita intransigência. O povo não quer abrir mão, entendeu? E você tenta... Aí o dono do papagaio reclama, fala assim, pior do papagaio é escutar alguém chegar na janela e falar, Galo, Cruzeiro. Então, assim, eu vou ter que entrar no meio, porque senão pode virar uma coisa séria. Sim. E esse papagaio irrita tanto a outra. Nós tínhamos um prédio que um rapaz tinha um galo, ele teve que matar o galo. Eu também tenho um galo dentro de casa, mas tudo bem. Porque o galo cantava fora de hora. Falei, põe um despertador nesse galo. Então, são coisas assim, tem umas coisas hilárias que acontecem, mas acontece, gente. Nessa sua trajetória, finalizando mais uma vez, de 10, 11, 12 anos aqui no Brasil, como um grande gestor, o pai da paciência. Tem que ter paciência, tem que escutar. O que você tem a dizer para os jovens, como você um dia sonhou, trabalhou muito aqui, trabalhou com a estrutura lá fora, através de uma empresa, depois você largou tudo e foi com a mão na frente, a outra atrás e adquiriu cultura. E se isso deve ter... Como foi isso na sua vida? Com certeza me ajudou. Não, com certeza. É minha vida. O que eu tenho a dizer para essa moçada, você corra atrás dos seus sonhos. Se você quiser, você terá. Entendeu? Então, foca e vá. E corre, batalhe. É isso. Batalhe, porque... depois nós teremos muito mais tempo para conversar, tem muita coisa que a gente pode contar, podemos marcar um encontro, porque esse período todo, sabe, que eu fiquei a maior parte da minha vida fora do Brasil. Então hoje, meu círculo de amizade são todos quase de fora do Brasil, pessoal que eu conheci no Iraque. Então a gente tem, por exemplo, tem um amigo, vou citar 2 nomes, Ieda e Marcelo, né, que são super amigos. Conheci no Iraque, Ieda, conheci no Iraque, Marcelo, mas nós vivemos nos Estados Unidos, vivemos na França, rodamos o mundo juntos. Então tem histórias que se confundem, sabe? De vez em quando isso acontece comigo ou com você, Ieda? Ou às vezes eu estou contando uma história, Marcelo, você está roubando, essa história é minha. Nós vamos marcar um encontro. Jorge Fernando Gomes Teixeira, uma grande figura, um homem de cultura, um grande administrador. Nós iremos mostrar na sequência os feitos dele
nos últimos tempos, aqui no prédio, como academia, etc. Agradeço imensamente a sua participação no Introdução Muito obrigado. e obrigado por tudo.